Saudações bactinianas, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Hoje, para o nosso momento de vozes bactinianas, eu venho com uma memória afetiva. Foi a ocasião em que eu apresentei um trabalho, o 11º FELIM, Fórum de Estudos Linguísticos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, então o UERJ. E foi em 2012, gente, foi precisamente 24, 25 e 26 de outubro de 2012. E eu tô trazendo isso porque, à época, né, esse evento, obviamente, reuniu grandes nomes, né, da literatura, da linguística, nossos grandes mestres e grandes mestras, né, que nos inspiram. E nessa oportunidade eu pude estar em contato, né, com o professor Dr. Joel Rufino, e foi encantadora a fala dele. E eu gostaria de trazer um tantinho da voz dele para cá. Aproximadamente essa é a voz, né, a partir do que eu vou trazer. Por que eu digo aproximadamente? Porque o que eu vou falar aqui foi transcrito por mim, né, do meu bloquinho de notas lá, do meu caderninho. Então eu vou ficar aqui com vocês o que eu anotei à época, lá em 2012, quando eu estava ainda no mestrado. Eu fui apresentar um trabalho que estava relacionado à minha dissertação e fiquei assim extasiada com as falas todas, especialmente essa que me marcou bastante. Então ele diz o seguinte: a literatura é a história das pessoas pequenas, anônimas. Ela nos permite escapar da biologia. O tema principal da literatura é o amor. Vamos ver? Voltei. Acho que eu voltei, né? Então, já a reprodução é um fato biológico. Todo homem funciona biologicamente. O que é o amor, senão sexo mais poesia? Amor é algo que está acima do biológico. É a poesia, é a literatura. Capacidade de se instalar num outro tempo. Para que serve a literatura? Perguntam. Para nada. É por isso mesmo que ela é imprescindível. O ser humano não vive sem o nada. O gozo de ler não se acumula, da mesma forma que o prazer, o amor, etc. Vai ser sempre a primeira vez. O que não se acumula não tem valor. A literatura é perigosa nesse sentido. Não serve para nada. É lindo, né, gente? Eu acho muito lindo. E aí, ao reler, ao revisitar essa voz, eu acabei me lembrando de um trecho de uma fala célebre que aparece num filme, que é o Sociedade dos Poetas Mortos, a fala do professor interpretado pelo Robin Williams, que diz o seguinte, vocês vão lembrar: não lemos e escrevemos poesia, lemos e escrevemos poesia porque somos membros da raça humana. E a raça humana está repleta de paixão. E medicina, advocacia, administração, engenharia são objetivos nobres e necessários para manter-se vivo. Mas a poesia, beleza, romance, amor, é para isso que vivemos. Então todo esse campo semântico, a partir de Rufino, a partir desse trecho, né, que aparece nesse filme, tão lindo também, obviamente me leva a pensar vida e arte. Então eu vou aproveitar essas vozes como disparadoras, né,
essas vozes como disparadoras para a gente pensar sobre vida e arte na voz de Bakhtin. Trazer um trechinho também da voz dele para dialogar com essas outras vozes que circularam por aqui. E aí, para isso, eu vou trazer, primeiramente, como referência, Estética da Criação Verbal, Arte e Responsabilidade. Aqui, eu super indico esse livro, para a gente se aventurar um pouquinho nas palavras de Bakhtin. Então ele diz o seguinte: os 3 campos da cultura humana, a ciência, a arte e a vida, só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade. Mas essa relação pode tornar-se mecânica, externa. Lamentavelmente, é o que acontece com maior frequência. O artista e o homem estão unificados em um indivíduo de forma ingênua, o mais das vezes mecânica. Temporariamente, o homem sai da agitação do dia a dia para a criação como para outro mundo de inspiração, sons doces. O que resulta daí? A arte é de uma presunção excessivamente atrevida. É patética demais. Que, é claro, não lhe anda no encalço. Mas onde é que nós temos essa arte, diz a vida? Nós temos a prosa do dia a dia. Quando o homem está na arte, não está na vida, e vice-versa. Entre eles, não há unidade e interpenetração do interno na unidade do indivíduo. O que garante o nexo interno entre os elementos do indivíduo? Só a unidade da responsabilidade. Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder com a minha vida, para que todo vivenciado e compreendido nela não permaneçam inativos. No entanto, a culpa também está vinculada à responsabilidade. A vida e a arte não devem só arcar com a responsabilidade mútua, mas também com a culpa mútua. O poeta deve compreender que a sua poesia tem culpa pela prosa trivial da vida. E é bom que o homem da vida saiba que a sua falta de exigência e a falta de seriedade das suas questões triviais respondam pela esterilidade da arte. O indivíduo deve tornar-se inteiramente responsável. Todos os seus momentos devem não só estar lado a lado na série temporal de sua vida, mas também penetrar uns os outros na unidade da culpa e da responsabilidade. E nada de citar a inspiração para justificar a irresponsabilidade. A inspiração que ignora a vida é ela mesma ignorada pela vida, não é inspiração, mas obsessão. O sentido correto e não o falso de todas as questões antigas relativas à inter-relação entre arte e vida, a arte pura, etc., é o seu verdadeiro pathos apenas no sentido de facilitar mutuamente a sua tarefa, eximir-se da sua responsabilidade, pois é mais fácil criar sem responder pela vida, e é mais fácil viver sem contar com a arte. A arte e vida não são a mesma coisa, mas devem tornar-se algo singular em mim na unidade da minha responsabilidade. Lindeza também, né, gente? Então, esse trechinho para dialogar aqui com a gente, para a gente refletir um pouquinho, né, para a gente sentir Bakhtin aqui perto, né? E eu acho muito bacana isso que Bakhtin traz, justamente porque a partir daqui, né, a gente consegue, dessas palavras, né, a gente consegue ver o quanto ele é um filósofo que nos estimula demais
a perceber a conexão, o entrelace entre vida e arte, né, como algo inevitável. Também, junto disso, né, ele faz isso propondo, né, novas diretrizes que levam em conta, né, o social, o cultural, o histórico, enfim, o ideológico, né, trazendo isso, esses pilares, né, para a gente pensar a obra de arte, né? Então tudo isso como imanente ao objeto estético, né? E aí muito importante, né, gente, também da gente pensar não numa perspectiva dicotômica, e sim integrativa, relacional, não numa perspectiva hierárquica também, né? Então, se a gente pensa nas vozes equipolentes, né, e plenivalentes, plenas de valor, né? Então, entender que essas instâncias, elas têm também o mesmo grau de importância, de relevância, né, no mundo da vida. E também perceber como não coincidentes, né? Isso implica reconhecer a arte e vida, né, na sua particularidade, né? Então, eu me lembro muito do Adail Sobral, né? Para quem não sabe, ele foi minha banca no mestrado, também meu orientador à época do doutorado, e sempre ouvi muito ele falando isso, né? Também. Então, um pouco aquela, né, resumidamente, né, aquele esquema. Então, se tudo é dialógico, qual é a particularidade, qual é a especificidade, a tipicidade dialógica de um dado objeto, por exemplo, né? E, claro, para a gente captar isso e perceber isso, aí vem justamente a responsabilidade de que fala Bakhtin, e também de amor, né? E aí, esse campo, amor, né, remete lá à fala de Rufino, ao trecho do filme, e também a um pensamento muito poético, né? Bakhtin é extremamente poético para mim, e eu me lembro sempre, né, quando eu falo de amor e de poesia, de um trecho que me marcou muito na fala de Marília Amorim, que também foi minha co-orientadora, né, no doutorado, e aquele trechinho que eu sempre repito nas lives, né, para quem fica comigo, acompanha aqui o canal, já me ouviu falar diversas vezes, né, então que a gente ilumina o objeto com o valor que a gente imprime nele, né. Eu acho lindo isso, né, Marília fala inspirada em Bakhtin, né, e aí eu vou trazer a voz de Bakhtin aqui, nesse trechinho que também vai falar disso, né? Dessa vez a gente vai encontrar aqui em Para uma Filosofia do Ato Responsável. Tá, gente? Depois eu deixo aqui nas referências, tá? As páginas, tudo certinho. Está aqui, para quem não conhece. Eu também super indico essa leitura. E aí a gente fecha com essa voz aqui de Bakhtin, falando sobre isso, tá? Sobre tudo isso. Então diz o seguinte: a unidade do mundo da visão estética não é uma unidade de sentido, não é uma unidade sistemática, mas uma unidade concretamente arquitetônica, que se dispõe ao redor de um centro concreto de valores que é pensado, visto, amado. É um ser humano este centro, e tudo neste mundo adquire significado, sentido e valor somente em correlação com o ser humano, somente enquanto tornado desse modo um mundo humano. Toda a existência possível e todo o sentido possível se dispõe ao redor de um ser humano como centro e valor único. Tudo, e aqui a visão estética não conhece limites, deve estar
correlacionado a um ser humano, deve tornar-se humano. Aí um pouquinho mais adiante, você não ama um ser humano porque é bonito, mas ele é bonito porque você o ama. É nisso que está o caráter específico da visão estética. E aí um pouquinho mais adiante, diz o seguinte: o centro valorativo da arquitetônica do evento da visão estética é um ser humano, mas não como um qualquer, de conteúdo idêntico a si mesmo, mas como uma realidade concreta, amorosamente afirmada. Nesta, a visão estética não faz absolutamente abstração dos possíveis pontos de vista e de valores, não apaga a fronteira entre o bem e o mal, entre o bonito e o feio, entre a verdade e a mentira. A visão estética conhece e encontra todas essas diferenças no interior do mundo contemplado, mas essas diferenças não surgem dele como critérios últimos, como princípio de ver e formar o que é visto, mas elas permanecem no interior desse mundo como momentos constituintes da sua arquitetônica, e todavia são todos abarcados pela afirmação de um ser humano, uma afirmação amorosa que era tudo. A visão estética também conhece, é claro, princípios de seleção, mas esses são todos arquitetonicamente subordinados ao centro valorativo soberano da contemplação, um ser humano. Nesse sentido, a tal relação de antecipação do autor para com seu herói é um interesse desinteressado. Pode-se falar de um amor estético objetivo, mas sem atribuir a esta expressão um significado psicológico passivo, entendendo-a como o princípio da visão estética. A diversidade de valor do existir enquanto humano, isto é, correlato com o ser humano, pode apresentar-se somente à contemplação amorosa. Somente o amor está em condição de afirmar e consolidar, sem perder e sem desperdiçar, esta diversidade e multiplicidade, sem deixar atrás apenas um esqueleto nu de linhas e momentos de sentido fundamentais. Somente um amor desinteressado, segundo o princípio não amo porque é bonito, mas é bonito porque eu amo, somente uma atenção amorosamente interessada pode desenvolver uma força muito intensa para abraçar e manter a diversidade concreta do existir, sem empobrecê-lo e sem esquematizá-lo. Uma reação indiferente ou hostil é sempre uma reação que empobrece e desintegra o objeto. Passa longe do objeto em toda a sua diversidade, ignora e o supera. A própria função biológica de indiferença consiste em libertar-nos da diversidade do existir, em nos fazer prescindir disso, que é não essencial para nós na prática. É uma espécie de economia, de proteção frente à dispersão da diversidade. É esta também a função do esquecimento total. O desamor e a indiferença nunca geram forças suficientes para nos deter e nos demorarmos sobre o objeto, de modo que fique fixado e esculpido cada mínimo detalhe e cada particularidade sua. Somente o amor pode ser esteticamente produtivo. Somente em correlação com quem se ama é possível a plenitude da diversidade. É lindo, né, gente? Eu acho muito lindo tudo isso. Tudo isso eu acho muito lindo. E há um tempinho atrás eu tinha partilhado um trechinho também sobre isso e tinha também deixado uma reflexão aqui, né? Que a gente se aventure, né? Curta essas palavras, aproveite para refletir e refletir sobre quais são, né, os nossos objetos de desejo, né?
seja na vida, seja na arte, seja na pesquisa, né? Que particularidades, então, né? Que especificidades, que traços singulares esses objetos fazem com que a gente os ame ainda mais, né? Então, o que para cada um de vocês aí possibilita sentir arte e vida juntas, né? Não fundidas, fusionadas, né? Mas em diálogo, em relação, né? Numa relação que é saudável, né? Que respeita justamente o que cada uma dessas instâncias tem a dizer. Então, se vocês curtiram, se chegaram até aqui, se ouviram, não deixem de comentar, de contar para mim, eu vou gostar de saber possíveis insights, ideias que tenham surgido aí do outro lado, e também conhecer um pouquinho mais desses objetos de desejo, né, de cada um. Eu vou gostar muito de trocar ideias a respeito. E é isso, gente. Fico por aqui hoje trazendo essas pitadinhas, né? O nosso Drops aqui bakhtiniano. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer sugestão, qualquer relação que vocês queiram também externar, vai ser um grande prazer receber todos, todas e todes por aqui. Um beijo grande e até a próxima.